para fazer mais um café com residência, dessa vez com Coca, mas a respeito de neurologia no HC, FM USP, né, Faculdade de Medicina da USP, aqui em São Paulo, com um gênio, um mito, Zé Pedro, esse cara que eu conheci quando a gente ia fazer prova junto, né, Zé? Foi um momento muito bom, assim, ver que às vezes a gente está estudando muito para a prova e não conhece tanta gente que está na mesma pegada que a gente, e quando a gente se encontrou, a gente se identificou muito que estava na mesma vibe de fazer prova e prestar e tudo mais. Vou pedir para que tu comece se apresentando, Zé. Fala, futuros residentes! Primeiro eu queria agradecer, né, o convite do Josh, é muito bom retornar aqui para o Medicina Prática. Meu nome é José Pedro, né, eu sou R2 de Neurologia do HC. Fiz faculdade no Ceará, me formei na UFC em 2017 e assim, muitas pessoas vêm me perguntando, já me perguntaram ao longo do ano sobre informações. Então, hoje vai ser uma oportunidade para a gente tirar as dúvidas gerais, né? Se tiver alguma dúvida que passar que a gente não cobrir no programa, eu me disponibilizo para responder para vocês, né? E eu queria falar para você que quer neurologia e para as outras pessoas também que estão nessa situação de virar um futuro residente, para não desistir, para ficar bem determinado, para impulsionar mesmo que é possível, os seus sonhos vão se tornar realidade, tá certo? Eu tenho que conversar essa conversa da gente falando de uma cena que para mim é muito... Lembro demais, até hoje eu e você sentado no CPMed. Eu lembro muito também. Você estava do meu lado, e aí a gente, com as pessoas que estão assistindo a gente achava que era impossível passar onde a gente está hoje. Com certeza. E aí você falou pra mim, Joshua, sei lá, eu acho que a USP São Paulo nunca vai dar pra mim. E aí eu virei pra você, como assim, Zé? Você, sei lá, acho que você tinha sido 7º ou 6º colocado no simulado do Brasil. Eu falei, não existe ninguém melhor do que você, a vaga é sua e você merece. E é isso, velho. Se você se prepara, se você estuda, as coisas vão dar certo no final. Só pra explicar, o UFC é a Universidade Federal do Ceará. Beleza. Eu queria começar com uma pergunta que muita gente faz e eu acho que é importante toda a vida a gente bater esse ponto. Se dentro da residência tu sofreu algum tipo de preconceito? Olha, eu não sofri nenhum tipo de preconceito, tá certo? Existem assistentes da neurologia que são do Ceará, muitos são nordestinos, são de fora. Dos residentes, 2 dos meus R+, também são do Ceará, e dos meus R iguais, tem gente de todo canto, tem gente da Bahia, Capixaba, tem gente do Acre, R+ de Rondônia. Acho que isso é até uma das vantagens do HC e uma das qualidades. O HC ele atrai pessoas de todo o país, então isso atrai os pontos fortes de todo o país e a gente acaba aprendendo muito sobre epidemiologia, outras experiências, além de aproveitar toda a estrutura do HC, né? Então preconceito eu não tive nenhum, nem nas provas, nem durante o convívio. Fiz amigos de todo o país, realmente. Mas aí você colecionou aprovações durante a época de prova de residência, foi o primeiro lugar tanto na prova teórica, que é talvez o maior desafio assim, da USP, foi o primeiro lugar também na prova prática. E assim, se tu tivesse uma dica para dar para quem vai prestar a prova, qual seria? Uma dica bem resumida assim. Olha, assim, eu acho que tem que fazer bastante questão, tá certo? Conheça a prova que você vai fazer. Veja também, revise com os flashcards. E aí eu queria também fazer de um outro ponto que eu me lembro, que eu acho que uma pessoa crucial para eu passar foi o meu convívio com você. A gente treinou bastante para as provas práticas, tá certo? O Joshua desenvolveu o método, a gente treinou bastante, isso eu acho que foi o diferencial para todas as provas práticas. O que eu realmente me senti tranquilo para fazer a prova foi todo o treinamento que a gente fez. Que a gente fez, com certeza. Beleza, Zé. E por que neuro? Cara, paixão, tá certo? Sempre tive, mas agora eu posso falar com muito mais propriedade, né? Por que neuro, né? Falando para todo mundo que quer neuro, assim, é muito gratificante você pegar o exame físico, você conseguir localizar a lesão. Aí a gente manda para o Joshua lá para a ressonância e veio, por exemplo, há 2, 3 semanas eu examinei uma paciente, achei que a lesão estivesse no fascículo longitudinal medial, pedimos a ressonância e a ressonância mostrou a lesãozinha exatamente na área que a gente tinha previsto. Isso é muito legal. Então, exame físico, todo mundo que gosta de exame físico, a neuro é
cheia de exame físico, novas tecnologias, tá certo? E aí, o especial para você que quer neurologia e que escuta muito o que a gente também escuta. Muitas pessoas acham que neurologia não tem tratamento, mas a gente está justamente no oposto, em que neurologia é uma das áreas que mais cresce. Hoje em dia, certas doenças na neurologia têm o menor NNT da medicina. Ou seja, ano passado foi um boom gigantesco em AVC, esclerose múltipla. Tem novos medicamentos que, por exemplo, na amiotrofia muscular espinhal, nos estudos, as crianças voltaram a andar depois da medicação. Então, realmente, a neurologia está passando por um boom. E essa história de que neurologista só diagnostica não trata do passado, não existe. Hoje em dia, cada vez trata mais ainda. Beleza, Zé. Falando da residência propriamente em si, assim, você teve um conhecimento de algumas residências de neurologia lá no Ceará, você conviveu com residentes e tal. Eu não estou falando com pontos negativos nem pontos negativos, mas qual a diferença que tu mais notou, assim, da residência lá no Ceará e a residência aqui em São Paulo, principalmente no HC? Olha, o HC, ele é desenvolvido em todas os setores, tá certo? Ele incorpora também tecnologias de ponta que às vezes demoram para chegar em alguns cantos do país. Mas eu acho que a principal diferença daqui do HC é a parte didática e acadêmica, que é muito forte e é muito voltada para nós, residentes de neurologia, realmente aprendermos e realmente fazer a diferença, né? Que eu acho que isso é o melhor assim do HC. Eu acho que a neuro, nesse ponto, casa muito com a rádio, que é o que eu falo, assim, quando uma pessoa me perguntou, aqui tem caso de monta, aqui é um hospital público que não falta nada. Nada, é incrível. Nada. Eu me internaria fácil no HC, assim, pelo amor de Deus, me interno no HC. Sim, com certeza. E outra coisa é que aqui tem didaticidade e tem o melhor material humano do país, provavelmente. Então, assim, desde os residentes, seus colegas são colegas que são... Por exemplo, uma pessoa que tem um colega como você é uma pessoa que é fora da curva. Então é muito bom ter esse tipo de pessoa perto de você. E eu acho que esses são os maiores pontos positivos da construção da residência aqui. Uma coisa que para quem é de fora da neuro, pelo menos para mim, é que foi eu não percebi antes, é que aqui a neuro é totalmente subespecializada. Por exemplo, na rádio também é assim. Uhum. O fato de você aprender com neuroespecialistas, você acha que tem alguma diferença ou não? É melhor ter um contato com a neuro geral? Não sei. A gente tem contato com a neuro geral também, né? Tanto no ambiente de pronto-socorro como também na enfermaria geral. Mas os neuroespecialistas, eles desempenham um papel muito grande na nossa formação. Por exemplo, aqui a gente tem ambulatórios específicos de até doenças. Então, por exemplo, a gente tem ambulatório de esclerose múltipla, esclerose lateral amiotrófica, ambulatório só de miastenia. Então, a gente consegue concentrar um número muito grande de casos, um N muito amplo e com pessoas que são especialistas naquele assunto e que veem isso há 20, 30 anos. É como você pegar um residente deve ver, sei lá, 2 casos de ela durante toda a sua residência e você vê 10 casos em uma tarde. Né? E o cara é o especialista, por exemplo, é o especialista em miastenia graves do HC com ambulatório, outro de músculo, outro de nervo, epilepsia, assim, é muito interessante. Acho que nesse ter essa ponto, vivência. Ele deve passar a vivência além do livro. Claro que o livro está presente para você e está presente para o cara que é residente em qualquer canto do país. Mas aí a vivência além do livro talvez tenha um feeling a mais. Além disso, essas pessoas, assim, elas costumam participar dos principais guidelines, né? Então, você vai ler o guideline e está lá o nome do seu preceptor, do seu assistente. Beleza. E Zé, qual o ponto, assim... A residência em si você fala muito bem e tudo mais, mas se tivesse um ponto positivo para você destacar, qual que seria? Vou voltar, né? Eu acho que é o academicismo, é o principal. Por exemplo, na minha grade do R2, a gente tem uma manhã que é só para discutir casos do PS, a gente tem uma manhã que é de casos complexos, que é a discussão também da enfermaria. Agora, a gente tem uma coisa que todas as quintas à tarde, durante todo o ano, que chama ambulatório didático, em que a gente se reúne, leva algum caso que foi visto na enfermaria e tal, os outros residentes não sabem, aí são vídeos filmados, às vezes o paciente vai lá e tem os professores, tem 2 professores que eles
conversam com a gente e ensinam a fazer o exame neurológico. Então é muito batido essa parte de propedêutica para você conseguir realmente realizar, e a gente vê muitos casos. Isso acontece numa base semanal, durante todo o ano, e esse ambulatório, essa tarde, é só para você aprender. Isso é sensacional, isso é sensacional. É alguém pensando que você tem que aprender, você tem que sair bom de lá, mesmo que você não estude, você vai aprender por osmose. Isso é... Isso fora outra coisa, acho que tem muita gente que não é da USP, né? Então a USP tem uma figura que é diferente da maior parte dos cantos, que é o preceptor. Que além dos professores, dos médicos assistentes, tem um preceptor, que é um cara que terminou a residência ano passado, então ele sabe das deficiências, das qualidades, ele sabe melhor como você aprende, e ele passa um ano cujo único objetivo é ensinar você durante a residência. Então tem algumas discussões na enfermaria, alguns horários que ele leva você, examina junto, discute o caso, você tira dúvidas. Tem um preceptor dos residentes e dos internos. Os dos internos ficam no PS também, dão aula, você consegue tirar dúvida com ele e eles ficam amplamente disponíveis. Tá. E ainda dão aulas, né? A gente tem, só para concluir, a gente tem cursos estruturados que também é um pouco diferente das outras residências. A gente tem curso de anatomia, semiologia, uma parte durante o R1, mas durante todo o R2, e além das especialidades. Então, durante o ano você vai fazer um curso principalmente no R3, de neurovascular, de demências, são cursos estruturados para você ter uma visão geral das subespecialidades da neurologia. Então, assim, era uma pergunta da gente, se existe didaticidade, eu acho que está no auge da didaticidade, com vários períodos durante a semana exatamente para isso. Uma pergunta que eu queria fazer, Zé, é que na neuro, assim, pelo que eu percebi, o primeiro ano da residência de uma forma e o segundo e o terceiro é de outra forma. Sim. Como é que é a convivência com os outros residentes na neurologia? É boa ou é ruim? Talvez tenha um pouco de competitividade a mais? O que você está achando? Olha, eu só tenho a elogiar os meus R3, os meus R+, e os meus R iguais, tá certo? Os meus R1s eu tenho tido pouco contato, porque eles estão na clínica, conheci alguns, poucos só. Mas assim, o que a gente vê é que os R3, eles querem muito ensinar pra gente. Então, por exemplo, eu tive agora... Estava rodando no pronto-socorro noturno e o R3 todo dia escolhia um assunto diferente, ia lá comigo, não me deixou só nem um minuto. Tem confraternização toda sexta na neurologia, os R2 e os R3 vão para um bar e tem um happy hour da neuro, então é muito boa. Então a gente consegue se integrar bastante. Só uma coisa que você falou, que talvez as pessoas não saibam, é que aqui no HC, o primeiro ano da residência de neurologia é todo de clínica, né? Isso. Você roda com o pessoal da clínica, exatamente isso. Isso, você roda igual, você é um residente praticamente da clínica médica, né? Beleza. Mais informações tem um live do Mauro que ele fez sobre a clínica, né? Só para adicionar uma coisa que é nova, é que o R1 da clínica, todos eles, passaram a rodar com a gente na neurologia, que não rodavam no ano passado, e agora eles estão rodando no pronto-socorro e tá bem legal essa interação. Tá. Uma coisa que tu começou a falar de guidelines e tudo mais, e tem também esse viés da pesquisa científica. Existe a opção de fazer mestrado, doutorado durante a residência ou após? Se fala sobre isso na residência de neurologia ou não? O mestrado e o doutorado, ele geralmente está mais atrelado para as subespecialidades da neuro, né? Então, quando você entra com um fellow em um assunto específico, epilepsia, neuromuscular, então você tende a fazer algum mestrado ou doutorado, alguma especialização durante esse fellow, né? Começa a iniciar. Então, é exatamente o que a gente está falando, aqui a coisa é mais subespecializada. Sim. Então, todo mundo aqui acaba fazendo um fellow. Um fellow, e do fellow a gente de lá tira o mestrado, o doutorado, você está inserido naquele serviço específico, né? E aí é mais fácil você desenvolver pesquisas, publicar mais trabalhos. Acho que uma coisa interessante que a gente estava conversando aqui antes de começar a conversa, eu coloquei esse ponto que é o domínio das novas tecnologias, que a gente conversou aqui, você tem um ambulatório de demência, e tem basicamente PET para todo mundo. Sim, muito disponível. Muito disponível. E isso é uma particularidade de um serviço público que não tem características de serviço público no Brasil atualmente, né? Por exemplo, como eu estava falando, em 2018 teve novas atualizações de AVC e a gente consegue, chega um cara no pronto-socorro de manhã, às vezes teve um AVC ao acordar, e às vezes a gente consegue encaixar a ressonância e trombolizar com um artigo que saiu em 2018. Tá. E só para falar, fala o nome do artigo, porque esse artigo vai cair na prova de residência desse ano. É o Wake Up, o trial é o Wake Up, foi publicado no New England de 2018. Né? Outra tecnologia que a gente está fazendo no HC é, por exemplo, a trombectomia mecânica estendida, de 6 para 24 horas. A gente tem um protocolozinho que a gente preenche de todos e ele está disponível, tem os critérios de elegibilidade
E é feito. É muito legal. E assim, até agora o que eu vi é totalmente diferente o desfecho do paciente com trombectomia e sem trombectomia. Acho que o futuro é claro aí quanto a isso. E é um futuro que, para mim, pelo menos, quando eu li, parece que é impalpável, é quando você chega no PS e está lá disponível. Claro, casos selecionados, mas é feito. É feito. E Zé, assim, qual a maior diferença da grade do R1, do R2 e do R3 na neurologia? O R1 ele é mais focado para ele é clínica médica, né? A gente tem algumas aulas, alguns cursos, né, que a gente faz de neurologia e emergências. Emergências, um pouco de semiologia, um pouco de anatomia, né? Mas vai ser bem mais detalhado e aprofundado no R2. A USP como um todo e a neurologia ela é por níveis ambulatoriais. Então, durante o R2 a gente tem uma atenção muito mais voltada para pronto-socorro. A gente passa 3 meses no pronto-socorro. Muita enfermaria, UTI, uma neurologia mais hospitalar. E durante o R3 a gente também tem essa carga dessas coisas, mas a gente tem uma carga horária muito maior de ambulatórios do que no R2, né? Então o R3 é predominantemente ambulatorial. Beleza. Isso daí é... E a carga horária da residência dá mais ou menos aquelas 60 horas semanais ou não, assim, se pega no geral? Eles respeitam muito as 60 horas, né? Existem meses que são mais puxados, meses um pouco mais tranquilos, né? Beleza. Dá pra dar uma trabalhada fora, assim, nos meses mais tranquilos ou não? Os meses mais tranquilos dá, sim. Tranquilamente, né? Isso. Na clínica a gente conseguia trabalhar um pouco mais, mas é possível também nos meses mais tranquilos a gente trabalhar por fora. Tá bom. E como é que está o mercado de trabalho, assim, sair da residência do HC, como é que está o mercado de trabalho hoje? Existe oportunidade de trabalho, não existe? Como é que está sendo? Várias pessoas, assim, voltam para os estados de origem, né? Mas os que ficam aqui em São Paulo, os residentes do HC que terminaram, eles são todos absorvidos. Alguns são absorvidos pelo HC para ficar como preceptor, outros estão trabalhando, dando plantão, inclusive em grandes hospitais, né? Isso. Em grandes redes eles estão dando lá plantão no PS, além de se agregar alguma equipe de neurologia que já existe. A gente não vai citar o nome do hospital aqui, mas claro. O mesmo chefe que é do HC é o mesmo chefe dos grandes hospitais do Brasil. Isso. Eles acabam puxando eventualmente algumas pessoas, tanto para trabalhar em PS como na equipe. Então está bem favorável para a neurologia nesse momento. O que eu queria te perguntar, Zé, que muita gente tem dúvida a respeito disso também, é como é que é a vida pessoal de um residente aqui no HC, assim, se tem tempo para viver, se faz amizade, se não faz, como é que está sendo a tua experiência aqui em São Paulo, você veio do Ceará, assim como eu, nunca tinha morado só também, fala um pouquinho só disso. Aqui no HC, né, e aqui onde a gente vive, que a gente mora perto, né, e quase todos os residentes moram isso é importante. É perto. Tipo uma região, né? É quase uma república, um bairro que virou uma república. Exato. Então isso é muito interessante, que tem várias pessoas que estão na mesma situação. Durante a clínica você tem uma panela que você roda durante o ano todo, então você tira grandes amigos de lá, tá todo mundo no mesmo barco, e assim você consegue sair com seus amigos, visitar os velhos amigos, os novos conhecidos, sair, conhecer, ir para show, ir para tudo. São Paulo é uma cidade que tem muito a oferecer. Exato. O R2 é um pouco mais pesado do que o R1, mesmo assim você consegue semanalmente dedicar a assunto para a sua vida pessoal e aos seus outros interesses. Dá até tempo para gravar café com Olha aí. Tá bom, Zé. Tchau, pessoal. Foi um prazer estar aqui com vocês, tá certo? Só voltando ao que eu disse no começo, continuem, insistam no sonho de vocês. Como o Joshua falou, eu achava que era impossível e deu certo para mim, também vai dar certo para vocês, tá certo? Invistam, aproveitem um conteúdo do Medicina Prática, que é um conteúdo pensado com muito carinho, sensacional e que em breve vai ter várias atualizações, tá certo? Espero poder voltar e eu concordei só para terminar que eu queria ganhar a caneca, tá bom? Então acho que vai ser minha aqui, tá bom?